Então nessa aula de hoje nós vamos ver a relação entre o produto escalar e vetores ortogonais, né? Então aqui vamos considerar dois vetores, u e v. Vamos considerar esses dois vetores não nulos, tá? Então o vetor u e o vetor v eles vão ser diferentes do vetor nulo. E aí vamos considerar esses dois vetores aqui como sendo ortogonais, tá? Aqui a gente vai usar a palavra ortogonal para indicar que eles são perpendiculares, tá? A gente também pode usar a palavra perpendicular, mas vai ser mais frequente a gente usar essa palavra ortogonais. Então aqui, se esses dois vetores u e v eles são ortogonais, é porque o ângulo aqui é reto, né? O ângulo aqui é de 90 graus, o ângulo entre os dois vetores. Aí nós vamos indicar que u vai ser ortogonal a v, tá? Por essa simbologia aqui, por essa notação. Então aqui a gente está dizendo que u é ortogonal a v. E agora vamos ver a relação entre essa questão deles serem ortogonais e o produto escalar. Então para isso nós vamos utilizar aquela forma, né, do produto escalar, que é o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, tá? Então vamos ver a consequência deles serem ortogonais. Então se u ele é ortogonal a v, a consequência aí, né, a primeira consequência é que esse θ aqui, né, ele vai ser igual a 90 graus, né? Então o θ vai ser igual a π sobre 2. E daí o produto escalar, que aí no caso eu vou usar aquela forma que é o produto das normas, né? No caso aqui o produto escalar de u e v vai ser a norma de u vezes a norma de v cosseno, né, do ângulo entre esses dois vetores. Só que eu estou considerando como eu estou dizendo que eles são ortogonais, né, esse ângulo aí vai ser π sobre 2. Tá? Então o cosseno aqui de θ vai ser cosseno de π sobre 2. E aí o cosseno de π sobre 2, é o cosseno de 90 graus, ele vale zero aqui. Tá? Então daí a gente vai multiplicar aqui por zero e o resultado aqui vai ser zero. Então a nossa primeira consequência aqui, né, é a seguinte, ó, que u sendo perpendicular a v, né, se u for perpendicular a v, então, né, o produto escalar aqui, ó, ele vai ser igual a zero. Tá? Então isso aí está provado matematicamente. Então toda vez que o u for perpendicular a v, o produto escalar vai ser zero. Tá? Esse é o primeiro resultado. Agora vamos ver se o contrário, né, também é verdade. No caso aí a gente vai considerar agora, vamos supor que o u escalar v, esse produto seja igual a zero. Então se esse produto u escalar v for igual a zero, vamos pegar novamente essa fórmula aqui, né? Então norma de u vezes norma de v vezes cosseno, aí agora eu não tenho certeza que esse θ aí é π sobre 2, né? Vamos deduzir isso. Então cosseno de θ, o que eu sei é que o produto escalar é zero. Então esse produto aqui, né, que é uma das formas do produto escalar, vai ser zero também. Aí a gente viu aqui, ó, que a gente está considerando aqui o u e o v não nulos. E aí, quando o vetor é não nulo, a norma dele vai ser maior ou igual a zero. Então aqui, aliás, vai ser diferente de zero, né? Então a norma de u aqui é diferente de zero e a norma de v aqui também vai ser diferente de zero. Então esses dois aqui eles não são zero. Então para esse produto dar zero só existe uma saída, é o cosseno aqui
de θ ser igual a zero. Agora, se o cosseno de θ for igual a zero e o meu θ, deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas esse θ, né, o ângulo entre dois vetores, ele está entre 0 e 180, né? Então, no caso, o cosseno de θ aqui, sendo igual a zero, e esse θ, ele estando entre π e zero aqui, né? Então, implica, só existe uma saída aqui, que esse θ aqui vai ser zero. Aliás, vai ser π sobre 2, né? Para o cosseno dar zero, só existe uma saída, que é o cosseno ser π sobre 2. E se o cosseno é igual a π sobre 2, então a gente deduz aí, né, que o ângulo, né, que é o θ aqui entre os dois vetores, sendo π sobre 2, é porque o vetor u ele vai ser perpendicular ao vetor v. Então vale também a volta aqui, né? Então vale eu afirmar que se o produto escalar v for igual a zero, implica, né, que u vai ser perpendicular a v. Então aqui nós vamos ter como resultado final, né, a ida e a volta aqui, né? Então aqui para o resultado final nós vamos ter o seguinte, ó, que se o produto escalar for zero, então esses dois vetores são perpendiculares, são ortogonais, né, ou melhor dizendo. E o contrário também, se eles são ortogonais, vai implicar, né, aqui a volta, né, a ida e a volta, vai implicar que o produto escalar vai ser zero. Então esse aqui é o resultado geral, e ele vai ser bastante explorado, esse resultado aqui, né, nos conteúdos que vem em seguida. Então vamos ver um exemplo. Então vamos considerar aqui, a gente está perguntando aqui, ó, são ortogonais esses dois vetores aqui, u e v, tá? Então como é que a gente vai verificar se eles são ortogonais? A gente vai fazer o produto escalar. Se esse produto escalar der zero, é porque os dois vetores são ortogonais. Então vamos fazer aqui o produto escalar de u e v, nesse caso aqui, que os vetores são u e v. Então vai ficar o produto de menos 3 e 4, e aqui 4 e 2. Então aqui o produto escalar vai ficar menos 3 vezes 4 vai dar menos 12, aí mais 4 vezes 2 vai dar 8, e aí vai ficar menos 12 mais 8 vai dar menos 4, certo? Então o produto escalar ele deu menos 4. Menos 4 é diferente de zero. Então a pergunta aqui, eles são ortogonais? Não. Por quê? Porque o produto escalar, né, deu diferente de zero. Tá? Então respondendo aqui não, certo? Pois, aí tem a justificativa aqui, é que o produto escalar aqui deu diferente de zero. Agora aqui na letra B, nós temos os vetores A e B. Vamos ver se eles são ortogonais. Então o que é que a gente faz? A gente faz novamente o produto escalar de A e B. Então no caso o A é menos 3 e 4, e o B aí é 8 e 6. Então vai ficar aqui menos 3 vezes 8 vai dar menos 24, e aqui vai ficar mais 4 vezes 6, que vai dar 24. Então vai ficar menos 24 mais 24 vai dar zero. Nesse caso o produto escalar deu zero. Se o produto escalar dá zero, é porque os vetores eles são ortogonais. Então respondendo aqui a letra B, são ortogonais A e B? Sim, né? Por quê? Aqui é a justificativa, porque os vetores, né, o produto escalar aqui deu zero.
Vamos ver agora, a gente já viu o seguinte nesse resultado, é que se o produto escalar for zero, né, significa que os dois vetores são ortogonais. Tá? Agora vamos ver o que ocorre se o produto escalar for positivo ou negativo. Qual é a consequência do ângulo, né? Então aqui nós temos o sinal de U e V e o ângulo entre U e V, a relação entre o sinal e o ângulo. Então aqui nós temos a nossa expressão aqui do produto escalar, né? E nós vamos precisar também de analisar o sinal do cosseno. Então, só a gente lembrar que o cosseno no ciclo trigonométrico ele vai ser positivo aqui no primeiro quadrante, né? O cosseno aqui é positivo, e no segundo quadrante o cosseno vai ser negativo. Ou seja, para ângulos entre 0 e 90 e 0 e π sobre 2 ele é positivo, para ângulos entre π sobre 2 e π ele é negativo. Então nós já vimos o primeiro resultado, que foi o seguinte, né, que se o escalar V for igual a zero, isso vai implicar, né, que o ângulo aí entre os dois vetores, né, vai ser de 90 graus. Né? Isso vale a ida e a volta. Aí. Agora vamos considerar que esse produto escalar ele seja maior que zero. Aí qual vai ser a consequência em relação ao ângulo? Então a gente já viu, aqui olhando para essa fórmula, né, a gente já viu que se eu considero os vetores U e V não nulos, né, a norma de U vai ser positiva e a norma de V também vai ser positiva. Então, para o resultado ser positivo, né, para ser maior que zero, para ser positivo, esse cosseno aqui ele vai também ter que ser positivo, né? E a gente viu que o cosseno ele vai ser positivo, né, porque aí tudo tem que ser, para dar positivo o resultado, tem que ficar mais e mais aqui, né, no jogo de sinal. E a gente viu que para o cosseno ser positivo, o ângulo θ aqui ele tem que estar entre π sobre 2, né, e no caso aí entre 0, né, entre 0 e π sobre 2. Então, se o produto escalar for positivo, vai implicar, né, que o ângulo ele vai estar entre 0 e π sobre 2, entre 0 e 90. Tá? Isso vale a ida e vale a volta aqui. E se o produto escalar for negativo, tá? O que é que vai implicar? Aí nesse caso aqui, né, a gente sabe que a norma de U vai ser positiva, a norma de V vai ser positiva também. Então, para o resultado ser negativo, só vai restar aqui a opção do cosseno do ângulo θ que for negativo. Ou seja, o meu ângulo aqui, para o produto escalar ser negativo, meu ângulo ele tem que estar entre π e aqui π sobre 2, né? Ele tem que estar nesse intervalo aqui. Então, essa é a consequência aqui, né, do produto escalar e a relação, né, entre o produto escalar e o ângulo entre os dois vetores. Vamos ver aqui as propriedades do produto escalar. Então, nós temos aqui três vetores, U, V e W, e esse alfa aí vai ser um escalar, vai ser um número real. Aqui a primeira propriedade é a comutativa, tá? Então, U vezes V é igual a V vezes U. A gente aqui não vai apresentar a dedução, né, a demonstração disso, mas isso é fácil de demonstrar. Vamos considerar que U, por exemplo, com coordenadas x1, y1, e V com coordenadas ou componentes, né, x2, y2, e aí a gente parte, né, de U vezes V, o escalar V, né, no caso aí vai ficar
o escalar v vai ficar x1 vezes x2, certo? Mais y1 vezes y2. Isso daí é u vezes v, nessa ordem. Agora, se eu colocar o contrário aqui, x2, né, aqui são números reais, então a gente pode trocar a ordem aqui dos fatores. Se eu colocar x2 vezes x1 e aqui y2 vezes y1, isso aqui vai ser o resultado de v, né, do produto escalar v vezes u aqui. A gente observa que vai ficar x2 vezes x1, tá aqui, mais y2 vezes y1, que é v vezes u. Então aqui a gente demonstra essa primeira propriedade. E as outras, né, elas vão ser demonstradas dessa forma também. Essa segunda, ela diz o seguinte, ó, que é a propriedade distributiva, né? Então aqui eu posso distribuir o v, certo, aqui, mais o w, tá aqui. Aí aqui já é uma propriedade associativa, tá? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Aqui nós temos que o produto escalar de u por ele mesmo, né, vai ser maior ou igual a zero para todo u. Ele vai ser igual a zero, esse produto escalar de u vezes u, né, somente se o vetor u for o vetor nulo. Agora vamos ver o vetor i e j. Então aqui vamos supor que eu tenho um vetor v. Esse vetor v ele tem componentes x e y. Então eu posso escrever esse vetor v dessa forma aqui, x, aí eu vou colocar 0 aqui na componente y, aí mais, e aqui dessa vez eu já coloco 0 aqui na componente x, né, e o valor de y aqui. E de fato aqui, ó, se a gente faz a soma aqui, vai ficar x mais 0 vai dar x, e aqui 0 mais y vai dar y. Então tá ok. Agora eu também posso tirar esse x aqui, né, colocar ele como um escalar para fora. Então se eu coloco ele fora, aqui vai ficar 1, né? Aí observe que volta realmente, x vezes 1 dá x, e aqui 0. A mesma coisa aqui, eu posso colocar o y fora, aí vai ficar 0 e 1. Aí esses vetores aqui, 1 e 0 e 0, 1, eles vão receber um nome especial, né? Eles vão ser vetores também, né? Com componentes 1 e 0 e 0 e 1. Esse vetor com componentes 1 e 0, a gente chama ele de vetor i. E esse outro aqui, componente 0 e 1, a gente chama o vetor j. Então, dessa maneira eu vou poder escrever o meu vetor v da seguinte forma, né? X, esse x aqui, né, vezes o vetor i, mais aí y, j aqui. O vetor é uma outra forma de escrever um vetor, né? Aqui no caso a gente pode escrever ele assim, com as componentes x e y, e a gente também pode escrever ele dessa maneira, usando essa outra convenção aqui, xi mais yj. Aí lembrando que no caso aqui o vetor i é 1 e 0, né? E o vetor j ele tem componente 0 e 1. Esse i, esses vetores i e j, eles formam uma base, tá? A gente já vai explicar mais ou menos o que é uma base. Eles formam uma base no R2, né? Que a gente chama de base, no caso aí vai ser uma base padrão, uma base que a gente chama de base canônica. Rapidamente explicando essa questão de base,
ela vai significar o seguinte, que eu vou poder escrever qualquer vetor, certo? Qualquer vetor aqui fazendo a combinação linear com os vetores i e j aqui. Eu posso escrever qualquer vetor fazendo a combinação linear com os vetores i e j. Aí aqui nós temos a representação, né, no plano cartesiano, aqui no R2. Então aqui eu tenho um vetor que tem componentes x e y. Tá? Esse vetor ele pode ser, como nós vimos, escrito assim, xi mais yj. No caso, o vetor i e o vetor j, que são esses vetores aqui, são vetores unitários. Tá? Se a gente calcular a norma aqui, eles vão ser vetores unitários. E eles estão aqui, ó, o vetor i é o vetor que tem componentes 1 e 0, né? E o vetor j, ele está aqui na vertical, ele tem componentes 0 e 1. Então, o meu vetor v, que é xi mais yj, ele vai ser a soma. Quem vai ser o xi? Vai ser a componente x aqui vezes o vetor i, né, que é a projeção de v sobre o eixo x. E o yj ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ser essa cota e vai ser a multiplicação do y vezes o vetor unitário j aqui, de tal forma que quando eu somo os dois, né, xi mais yj, a gente vai ter o vetor v aqui, que vai ser o vetor resultante. Nesse caso, a projeção de v sobre o eixo y vai ser o yj. Vamos ver aqui uns exemplos. Considerar aqui, por exemplo, o vetor a. Então ele é escrito 4i mais 3j. No caso aqui, se a gente for colocar na notação, né, através aquela que é parecida com a notação de ponto, que vai ficar a componente 4 e aqui a componente 3, que é em relação ao j. Tá? E se a gente for desenhar aqui, for plotar no plano cartesiano, então nós vamos ter 4 aqui na componente x, né? E aqui 3 na componente y aqui, né? No caso aqui vai ser 4i mais 3j, que vai resultar no vetor a aqui, que vai ser 4i mais 3j. Tá? Aqui nós temos o vetor b, que é igual a 3j. Então aqui nós vamos ter na componente do x vai ser 0, né? Porque não aparece nada com i aqui. E 3 na componente y aí. Então no caso aqui nós vamos ter apenas a componente y destacada aqui, né? Que no caso vai ser 3 aqui. E dessa forma que nós vamos ter o vetor, né? O vetor b vai ser igual a 3j. Aqui nesse vetor c vai ser menos 2i, tá? Então a gente pode escrever assim, usando as componentes no ponto aqui, menos 2 para x, né? E 0 para y aqui. Redesenhando aqui, nós vamos ter aqui menos 2, né? Para a componente x aqui, então vai ficar menos 1 aqui, menos 2. E aí nós vamos ter 0 para y, né? Então o vetor ele vai ficar aqui no eixo x, nesse sentido aqui. Tá? Então esse aqui vai ser o vetor c, né? Que vai ser igual a menos 2i. Aqui nesse outro exemplo eu quero calcular a mais b. Então lembrando que o meu vetor a aqui é 4i mais 3j, né? Então vamos colocar aqui 4i mais 3j, aí mais o vetor b
vetor beta aqui é 3j. E daí aqui vai ficar 4i mais 3j, né, tirando esse parênteses aí, mais 3j. Tá? Então aqui vai ficar 4i, e aqui 3j mais 3j vai dar 6j. Então vamos aqui ver os sistemas de coordenadas retangulares tridimensionais, que a gente chama de R3. Nós vamos visualizar no plano o R3 dessa forma. Tá? É claro que não é possível, né, a gente fazer a visualização, né, usando as 3 dimensões, porque aqui no caso a gente está usando uma tela e a tela é plana. Então o sistema de coordenadas retangulares tridimensionais, eles vão ter essa disposição aqui dos eixos. Então a gente vai ter aqui o eixo positivo do x, tá? O eixo positivo aqui do y e a parte positiva do eixo z aqui. Eles ficam nessa ordem, ficam nessa disposição, tá? E aqui nós vamos ter a origem, que é o ponto 0, 0, 0, tá? A origem aqui vai ser esse ponto aqui, 0, 0 e 0. 0 para x, 0 para y, e o z aqui vai valer 0 também. Aí é claro que aqui nós não colocamos as partes negativas, mas o eixo x vai ter uma parte negativa, que vai ficar aqui para trás. A mesma coisa com o y e com o z também. Essa disposição, ela segue o padrão, né, da regra da mão direita. Tá? Depois a gente vai ver um pouco sobre a regra da mão direita. Mas para o desenho ser feito no plano, representando aqui o espaço, ele tem que seguir essa ordem. Primeiro aqui o eixo x, depois o eixo y, e aqui na vertical, né, o eixo z. Vamos ver mais alguns detalhes aqui. Então a gente observa que aqui é a visão, né, do espaço. Então a gente pode comparar com, por exemplo, uma sala, né, que tem dimensões, seguindo retângulos aí. Então nós vamos ter as paredes aqui, né, que vão representar os planos. Nós vamos ter, por exemplo, aqui nessa parede esquerda aqui o plano que a gente vai chamar de plano x, z. Então aqui nós vamos ter o plano XZ, tá? Nessa parede aqui direita nós vamos ter um outro plano, que é o plano YZ, tá? Então vai ser essa parede aqui que vai estar nos eixos Y e Z. E nós vamos ter o chão aqui, ó, que vai ser o plano XY. É claro que esses planos aí a gente está representando aqui, nessa primeira parte aqui, a gente está representando, mas eles seguem tanto para baixo, né, como para os lados, tá? São planos infinitos aí, tá? E além disso, a gente observa que no espaço nós vamos dividir, através desses planos, nós vamos dividir o espaço em 8 partes iguais, tá? E cada uma dessas partes a gente vai chamar de octante. Então esse primeiro espaço aqui a gente chama de primeiro octante. Agora as outras aí não recebem nomes especiais, mas essa primeira aqui a gente vai dar o nome de primeiro octante. Lá no plano, por exemplo, a disposição que a gente tinha era que o x ficava aqui na horizontal, no sentido da esquerda para a direita, né? E o y na vertical, de baixo para cima aí, né? E aqui a gente tinha o primeiro quadrante, segundo, terceiro quadrante e o quarto quadrante. No caso aqui do espaço, esse aqui vai receber o nome de primeiro octante. Agora os outros não vão receber nomes especiais, que nem aqui no caso do plano. Tá, vamos ver como representar um ponto no espaço.
Então no plano nós já vimos como é que a gente faz a representação. Por exemplo, se eu tenho ponto 3, 2, então aqui a gente coloca, né, 3 para x e aqui 2 para y, então nós vamos ter o ponto aqui 3, 2, né, de coordenadas 3, 2, aqui é abscissa e ordenada, tá? Então aqui nós temos apenas os eixos x e y. Aqui vamos colocar o ponto 3, 2 e 2, né? Então são as coordenadas dele. É o que a gente chama aqui de terna, né? No caso aqui é um par. Aqui é um par ordenado no plano, né? E aqui nós vamos ter uma terna ou uma tripla ordenada. Então vamos tentar representar esse ponto no espaço aqui. Então a gente vai observar que aqui nós vamos ter a componente para x, para y e para o z aqui. Então primeiramente aqui nós vamos desenhar, vamos plotar aqui o 3 no x, né? Então vai ficar 1, 2 e 3 aqui. Agora no y vai ser 2, então vamos colocar 1 e 2 aqui para o y. Aí aqui o importante é traçar as retas paralelas. Aqui no ponto 3 que está no x aqui, eu vou traçar uma reta paralela ao y, tá? Dessa forma. E aqui no 2, né, uma reta paralela ao x aqui. Tá? Então nós vamos ter o ponto de encontro aqui. Só que nós queremos o ponto no espaço, vamos colocar o z aqui. O z ele vale 2, então vamos colocar aqui 1 e 2. E aí eu vou, a partir desse ponto aqui que está no plano XY, está no chão aqui, eu vou colocar uma altura aqui valendo 2, que é o valor do z aqui. Tá? Então essa altura aqui do z vale 2, então nós vamos colocar ela aqui. Tá? Vamos colocar um tracejadozinho. E daí a gente vai ter esse ponto aqui, né, que vai ser justamente essa altura aqui que vai valer 2 também, que é o valor do z. Tá? Aqui nós podemos traçar uma reta aqui, um segmento que vai desse ponto até o 2 aqui, do z. Então esse ponto aqui, ele vai ser o ponto de coordenadas, o ponto A. Ele vai ter coordenadas 3, 2 e 2. Vamos fazer mais alguns tracejados aqui para formar uma caixa, um bloco retangular aqui. Tá? Então vamos colocar, por exemplo, então aqui já está concluído, o ponto vai ser esse aqui. Mas vamos tentar desenhar uma caixa aqui. Então aqui eu vou desenhar mais uma aresta aqui da caixa. Tem que ser essas retas na vertical, elas têm que ser paralelas ao eixo Z. Aqui. Aí aqui já fica paralela ao eixo Y. Aqui eu vou ligar esses dois pontos aqui através de uma reta paralela, no caso paralela ao eixo X aqui. Agora aqui eu já vou, a partir desse ponto 2, eu subo aqui 2 unidades também. Tá? Então a gente vai ter mais ou menos esse ponto. Aqui, desse ponto A até essa projeção aqui no plano YZ, eu vou traçar uma reta paralela, no caso ao eixo X aqui. Ficou mais ou menos paralelo, vamos traçar novamente aqui. E agora vamos fechar, né, o bloco retangular. Eu vou colocar uns tracejados aqui para fechar a caixa. Então vamos copiar isso aqui e vamos colocar ele aqui para a gente visualizar sem os eixos aqui. Tá? Então nós temos 3 unidades aqui
para x, 2 unidades aqui para y e 2 unidades para o valor para o z aqui. E o ponto que a gente obteve foi esse ponto aqui, que vai ser o ponto A. O ponto A ele vai ser esse ponto aqui, ó. É dessa forma que a gente faz a representação de um ponto no espaço. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então aqui nós temos o ponto B, que ele tem essas coordenadas -1, 2 e -2. Vamos colocar o -1 aqui. Então aqui nós temos o ponto 0, 0, 0, que está na origem, né? Então -1 vai ficar aqui, tá? Aí eu já aproveito e já traço um segmentozinho aqui paralelo ao eixo Y, tá? Então aqui vai ficar o -1, aí 2 para Y, né? Então aqui vamos colocar 1 e 2, tá? Já faço o segmento aqui, ele paralela ao eixo X aqui. Então aqui nós já vamos ter um pontinho aqui no chão aqui, né? E esse ponto a gente vai agora colocar a altura dele. No caso aqui é uma altura negativa, né? -2 para o valor do z aqui, ó. Tá? Então vamos colocar aqui -1 e -2 aqui. Então vamos estender esse ponto numa reta vertical, a partir desse ponto aqui, que está no chão aqui, né, vamos supor, 2 unidades para baixo aqui. A partir daqui desse ponto a gente traça essa mesma distância aqui, ó. No caso seria uma profundidade. Isso, seria uma profundidade, isso mesmo. E daí isso aqui vai ser a diagonal. Quando eu ligar o -2 aqui com essa extremidade aqui, já vai ser a diagonal, né? Tá? Então esse aqui já vai ser o ponto B, ó. Tá? E aí a gente pode, eu vou fazer aqui tentar fechar a caixa, né? Vamos fazer o desenhinho aqui, ó. Aqui já vai ficar vertical essa aresta aqui é o eixo Y, né? Aqui já vai ficar ali paralelo, né? Aqui vai ficar paralelo ao eixo X. Então fechando a caixa aqui, olha lá por trás, ó, né? A gente traça também com a altura 2 aqui, né? Tá? Então a gente vai ter mais ou menos esse desenho aqui. Aqui faltou essa arestazinha. Então já estava concluída, a gente vai só selecionar aqui para ver se realmente ficou uma caixa aí. Certo? Aí de fato aqui, né? Então nós temos uma caixa aí com essas dimensões. -1 aqui, né? Para valor de x, aí 2 aqui y e -2 aqui, que é como se fosse a profundidade realmente aqui, né? E nós vamos ter esse ponto aqui, né? Então uma outra maneira de enxergar esse ponto aí é também, a gente pode pensar assim, ó, eu caminho -1 em x, depois eu caminho 2 em y, né? E depois para baixo eu caminho 2 unidades, né? No caso do z aqui, que é negativo, tá? Então a gente faz essa trajetória aqui, ó, -1, aí depois 2 unidades aqui para frente, né, no y, e depois para baixo aqui 2 unidades, tá? Então a gente faz essa trajetória para chegar no ponto B aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui. Ponto C agora. O ponto C é 2, -3 e 4. Coordenadas 2, -3 e 4. Então vamos colocar 2, né, aqui
para o valor do x, menos 3 para y, tá? Então aqui vai ser a parte negativa do y, então menos 3. E 4 para o z aqui, né? Então aqui vamos colocar... vamos primeiramente colocar logo o ponto aqui, que vai ficar no chão, né? Ele fica num andar vizinho aí, né? Se a gente for fazer uma leitura lá, por exemplo, de apartamento e tudo mais. E aqui 4, vamos colocar 1, 2, 3 e 4. Não está muito na escala aí, né? Mas é só para a gente ver. E aqui, a partir desse ponto que está no chão, eu coloco a altura dele aqui, né? 4, que vai ser essa mesma altura aqui. E daí eu já tenho o ponto C. Aí eu ligo esse ponto C aqui, a minha cota do Z, aí a gente já vai ter aquela diagonal, né? Então esse aqui vai ser o ponto C. Aí aqui já está concluído, né? Vamos só fazer a caixinha só para a gente ter a noção aqui, né? Tá, então vamos traçar as retas paralelas aqui. Aí aqui já vai ficar paralela ao eixo Y. Vamos colocar o tracejado aqui nos eixos também, só para quando a gente selecionar, né, sair a caixa. Então observe que aí a gente tem o nosso ponto C. Aí no caso, na dimensão X, a gente 2 unidades aqui, né? Aí depois aqui, aí depois 3 unidades negativas aqui, né? Para y aqui, e depois nessa terceira dimensão aqui na z foram 4 unidades. Aí de tal forma que a gente chegou aqui no ponto C. Vamos continuar, vamos ver agora os vetores no espaço, tá? Então a ideia é a mesma lá do plano, né? Então eu vou ter um vetor A, por exemplo, um vetor A, e esse vetor A a gente pode representar ele no espaço. Então o ponto inicial do vetor vai ficar aqui na origem do sistema de eixos, né? E a extremidade do vetor vai ficar num ponto. Ele vai ter essas coordenadas A1, A2 e A3. Então nós vamos representar o vetor através dessas coordenadas, tá? A1, A2 e A3, né? Que vão ser as componentes, né? Aqui nós vamos ter as componentes, né, do vetor, né? Então a componente A1, A2 e A3. No caso dos vetores da base, né, da base canônica, nós já temos o vetor I e o vetor J, que eles são correspondentes a x e y, né? No caso, o vetor I, ele vai ter componente 1, que vai ser o valor do x, aí o resto é 0 aqui para y e para o valor do z. O j, aqui o j também vai ser um vetor unitário, né? Ele vai ter componente 0, 1 e 0. E vai aparecer aqui no espaço o vetor k, que ele vai ser um vetor unitário e que ele vai estar aqui no eixo z. Ele vai ter componente 0, 0 e 1. E a representação no vetor, ela vai repetir, né, a notação lá no plano, tá? Então a gente pode representar ou com parênteses, assim como eu coloquei aqui, ou então pode usar esse sinal aqui, né, para colocar as componentes no interior aqui. Então aqui, se eu usar IJK, vamos supor que eu tenho um vetor R aqui, e esse vetor R
ele ficou aqui na origem, né? O ponto inicial dele está na origem, a extremidade dele está no x, y, z. Então a gente vai escrever esse vetor R, ele vai ter aqui as componentes x, y e z, e a gente também pode escrever usando a notação com IJK, né? Então vai ficar xi mais YJ, aí mais ZK. Então essa vai ser a representação no espaço de um vetor. Tudo que foi visto no plano vai também funcionar aqui para o espaço, tá? Então vamos supor, eu tenho o vetor U, um componente x1, y1 e z1, vetor V, x2, y2 e z2, né, as componentes. Então a norma de U, a norma aqui desse vetor, por exemplo, vai ter a fórmula, né, análoga. A única coisa que vai acrescentar aqui é a componente z ao quadrado, né? Então vai ficar raiz quadrada, no caso da norma de U, raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado. O produto escalar vai ser semelhante também, né? Vai ficar de U e V, por exemplo, vai ficar x1 vezes x2, né? O produto das componentes, né? A soma aí, y1 vezes y2, né? Mais, e mais z1 vezes z2. Então vai ter uma semelhança, né, com o plano, né, com o que foi visto no plano. E aqui nós também temos a outra forma, né, de representar produto escalar, né, norma de U, norma de V, o cosseno do ângulo entre os dois vetores aqui. Continua essa propriedade e outras também, eu coloquei só algumas aqui, né, mas todas as propriedades que nós vimos para o plano, elas também vão valer para o espaço, tá? Então, por exemplo, o produto escalar de U e V sendo igual a zero indica que U e V serão ortogonais. A condição de ortogonalidade vai ser essa, que o produto escalar vai ser igual a zero. Agora vamos ver aqui a condição de paralelismo. Quando dois vetores vão ser paralelos? Então vamos considerar aqui o vetor U com componente x1, y1 e z1 e o vetor V, componente x2, y2 e z2. Vamos considerar esse vetor menor aqui como sendo o V, e aqui nós vamos ter o vetor U. Eles vão ser paralelos aqui, e quando dois vetores são paralelos, quando eles têm a mesma direção, nós vimos que um vetor é múltiplo do outro. Então no caso aqui vamos considerar o vetor U como sendo k vezes maior que o vetor V. Então o vetor U vai ser k vezes V. A notação que a gente vai usar para indicar que dois vetores são paralelos é essa aqui. Então aqui nós estamos dizendo que U, aí tem essas duas barras aqui, e o vetor V. Então U vai ser paralelo ao vetor V. Aí, como nós vimos aqui, o vetor U ele é igual a k vezes o vetor V. Então vamos colocar aqui as componentes do vetor U, que aqui é x1, y1, z1, igual a k vezes, aí eu vou colocar as componentes aqui do vetor V, que é x2, y2 e z2. Vamos repetir aqui as componentes do vetor U, então x, y e z1 é igual, aqui nós vamos multiplicar a constante aqui, o escalar k, pelas componentes do vetor V, então vai ficar k x2, e aqui depois vai ficar k y2 e k z2. Aqui a gente observa que os dois vetores são iguais. Aí se eles são iguais é porque
as componentes correspondentes aqui também vão ser iguais. Então nós vamos ter que x1 vai ser igual a k vezes x2, aí depois y1 vai ser igual a correspondente aqui, que é ky2, e depois nós vamos ter que z1 é igual a k vezes z2. Nós vamos isolar o k para cada uma dessas três equações aqui. Então vamos primeiramente isolar o k nessa primeira. Então vai ficar, isolando o k, vai ficar x1 aí dividido por x2. Nessa segunda equação aqui nós vamos ter k igual a y1 dividido por y2. E aqui na terceira nós vamos ter que k vai ser igual a z1 dividido por z2. Agora o que a gente observa aqui é que todas essas razões aqui, elas são iguais à constante k. Então nós podemos aqui igualar. Então o x1 aqui, que é igual x1 sobre x2, que é igual a k, vai ser igual a y1 sobre y2, que também é k, e aqui a gente iguala a z1 sobre z2. Então dessa forma a condição para que dois vetores u e v, no caso u com as componentes x1, y1 e z1, e o v com as componentes x2, y2 e z2, para eles serem paralelos, nós deveremos ter que as razões das componentes correspondentes aqui, elas devem ser iguais. Então aqui x1 dividido por x2 deve ser igual a y1 dividido por y2, que é igual a z1 dividido por z2. Se ocorrer alguma diferença nessas três razões, aí nós não vamos ter vetores paralelos. Então aqui vamos ver um exemplo. Dados os vetores u e v, aí aqui a pergunta é: u e v são paralelos? Então nós vamos verificar, nós vamos calcular aqui a razão entre as componentes correspondentes. Então vai ficar menos 2 dividido para 4. Isso vai dar, simplificando aqui, vai dar menos meio. Agora vamos calcular aqui 3 dividido para menos 6. Simplificando aqui por 3 vai dar 1. E aqui 2, né? Vamos colocar o menos aqui, então vai dar menos meio também. E agora menos 4 dividido para 8. Simplificando aí por 4, nós vamos ter menos 1 sobre 2. Então aqui a gente observa que a razão entre as componentes correspondentes aí foram iguais, e todas as razões foram iguais, e dessa forma nós vamos ter vetores paralelos. Então, respondendo aqui, u e v são paralelos, aí sim. Aí, pois, no caso aqui vai ficar menos 2 por 4 é igual a 3 por menos 6, que é igual a menos 4 por 8. Todos esses valores aí são iguais a menos meio. Então, os vetores eles são paralelos.